O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Jesus diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Eu fiz uma busca no Novo Testamento para ver quantos cristãos eu encontraria como discípulos de outros cristãos. Não encontrei nenhum. Eles eram discípulos só de Jesus. E nenhum deles tinha discípulos, só Jesus. Na cristandade hoje, há muitos que buscam discípulos para si e outros que se deixam transformar em discípulos de homens. Mas em Atos 20, depois de avisar os cristãos de Éfeso que os lobos não poupariam o rebanho, Paulo os alertou de que alguns tentariam arrebanhar discípulos para si. Veja o que ele diz: sei que depois da minha partida lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, mas dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. O antídoto contra isso está no versículo 32 do mesmo capítulo 20 de Atos. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Você só estará seguro se sujeitar-se a Deus e a sua palavra e não sair por aí correndo atrás de novidades. A segunda carta a Timóteo ensina que nos últimos dias os homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo chama de carnalidade a tendência que temos de nos identificar segundo preferências humanas. Ele diz ali: cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo carnais? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer. Considerando que alguns se identificavam como sendo de Cristo, como se os outros não fossem, o ponto aqui são as divisões que esse tipo de atitude causa. Seguirmos a homens, ou nos identificarmos por nomes de homens ou denominações criadas por homens, é uma atitude carnal. O Senhor jamais identificou os seus salvos como membros da religião A, B ou C, mas simplesmente como irmãos. Quando no capítulo 6 desse evangelho muitos deixam de seguir o Senhor após ele dizer que a carne não produz nada que se aproveite, Jesus pergunta aos discípulos se queriam fazer o mesmo. Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Se você foi salvo por Cristo e não por um homem ou uma religião, não irá querer ser identificado por nomes que os homens inventaram. Nos próximos 3 minutos, conheça o amor que sempre esteve ali. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.